and thank Dr. Bandish Ambani for his presence in this seminar that is in the 5th module on continuing education on predictive homeopathy. Dr. Bandish is part of the faculty of the Predictive Homeopathy School in Mumbai, India. And the president is Dr. Praful Vijayakar. It's the 5th time that Dr. Bandish comes to Brazil to give us this series of seminars. This represents an enormous effort on his part to take these long trips at the same time that he is absent from his family and from his office for more than 2 weeks. This twice a year. Fortunately, he likes Brazil, and as we love India. He has contributed immensely to understand predictive homeopathy and this way improve our practical results. Our gratitude to Dr. Bandish for everything he has done to Brazilian homeopathy, and we hope to be able to count on his enriching presence in our seminars for many, many years. And lastly, I'd like to remind you that he offers a practical training in his clinic in India, where the learning is more intense. Thank you. As Dr. Amelia has not arrived yet with Heinemann's effigy, we would like to wait for the break so we can render homage to Dr. Heinemann. Good morning. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Tá bom? Tá bom. So, I think I have just picked up a few words of Eu acho que eu já aprendi algumas palavras a mais de português e através delas eu espero poder me fazer entendido, né? E assim, misturar com vocês para fazer de conta que eu sou brasileiro, ninguém vai nem notar. Porque, como, né, o Dr. Crispim falou, eu amo o Brasil. E eu realmente estou muito feliz de estar aqui. O Brasil é meu segundo lar. E Antônio é como meu irmão mais velho, o Dr. Crispim. E ele me estraga, ele me mima demais. E a Hélio também, mas realmente o Dr. Crispim realmente me mima demais e cuida. E cuida de mim como um irmão mais velho cuidaria, como um pai cuidaria. Desde o momento em que eu aterrizo no Brasil, ele vai em São Paulo me buscar. Imagina, não é só no aeroporto aqui de Goiânia. Então, à medida que a criança cresce, eu cresci, e aí eu falei, Antônio, não se preocupe, já estou velhinho, eu posso viajar até Goiânia sozinho. Então, esteja só no aeroporto de Goiânia, Santa Genoveva, que tudo bem, não precisa me buscar lá em São Paulo. Então, no momento que eu aterrissei aqui, todas as minhas necessidades estão sendo atendidas. Então, dessa vez, no momento que eu aterrissei, nós fomos ao supermercado direto e lá. Então, eu estava cansada, mas ele falou, tá, mas nós temos que comprar comida para você, frutas, né, suco, iogurte. Então, como eu sou vegetariano realmente ortodoxo, então ele estava lá de novo cuidando de mim, né? E eu amo isso, eu adoro isso, eu acho o máximo. E é por isso que eu estou aqui. Ninguém me trata assim no meu país, nem na minha casa. Então, mesmo vocês não me chamarem para um seminário, eu volto. 2 vezes por ano, pode ficar tranquilo, sem dúvida. Eu vou ficar no pé do Antônio, mas com certeza eu vou voltar várias vezes. A hospitalidade que eu recebo aqui é extraordinária.
o respeito, né, o amor que vocês compartilham comigo é realmente algo de maravilhoso. E é isso que faz com que, por exemplo, eu sair da Índia, né, deixar minha clínica, deixar minha casa, minha família. Isso é difícil, né, 2 semanas, mas se tudo isso é compensado pelo amor que vocês dedicam e compartilham comigo. Então, realmente eu quero agradecê-los. Muito, muito obrigada do meu coração por me dar esse amor. Isso me dá energia, né, de estar aqui e falar com vocês. E é um compartilhamento maravilhoso de estar aqui, conversar, a forma como vocês reagem. Realmente é uma experiência de partilhamento muito boa, maravilhosa. Eu realmente gosto muito e eu espero que seja a mesma coisa para vocês. Então, mais uma coisa que eu falei com o Dr. Crispin, eu estava falando com ele agora no café da manhã. O objetivo final da minha visita é disseminar o tipo de homeopatia que nós praticamos na Índia. Nós temos certeza, bastante confiantes, e vemos os resultados maravilhosos com esse tipo de homeopatia na Índia. A homeopatia previsível. Estamos realmente obtido resultados maravilhosos. Então, eu quero saber se vocês estão utilizando isso dessa forma na sua prática e se vocês também estão recebendo esse tipo de resultado. Então, eu falei com o Antônio que dessa vez eu gostaria de ter um feedback da maior parte de vocês, né, o maior número de vocês possível, se não de todos, pelo menos a maioria de vocês. Qual é a mudança? Né? Nós já fizemos 4 módulos de educação continuada e depois vocês também participaram de 2 seminários do Dr. Vijay Kar, quando ele esteve aqui em 75, 77, foi isso? E qual é a mudança que vocês estão vendo? Que vocês conseguiram? Tá. 95 e 97. 95 e 97. Então, eu gostaria de saber qual a mudança que vocês viram na sua prática. Primeiro lugar, é isso que eu quero ver em primeiro lugar. E... Opa, não é 95 e 97, 2005 e 2007. Ai, minha cabeça. Tá, tanto faz. Então, ou seja, 2 seminários com o Dr. Vijay Kar e... 3 vezes. Tá, nossa. Então, realmente, 4 vezes com o Dr. Vijay Kar, 1 vez no congresso e 3 vezes num seminário. E aí, 4 seminários comigo e hoje o 5º. E muitos de vocês participaram de todos. Então, eu quero saber, dessa vez, eu quero ter essa informação de quais as mudanças que vocês viram na sua prática. Então, eu quero saber se vocês se tornaram melhores prescritores. Então, como nós já falamos, o nosso objetivo final é chegar ao simílimo, não é isso? Então, todo mundo quer chegar ao simílimo para cada um dos nossos pacientes. Então, é um caminho que nós temos que prosseguir. Então, você pode chegar a um destino através de vários caminhos, norte, sul, leste, oeste, não resta dúvida. Nós estamos tomando esse caminho. Então, eu quero saber como que a viagem nesse caminho de homeopatia preditiva melhorou, como que melhorou sua prática, como melhorou a sua capacidade de entender o paciente na sua prática, na sua clínica. É claro que você não vai conseguir chegar ao simílimo em cada casa. É virtualmente impossível. Teoricamente é possível, mas de uma forma real, concreta, não é possível. Mas cada vez mais casos, nós temos que chegar ao simílimo. Então, deveríamos chegar ao simílimo. Então, eu quero tipo uma resposta por escrito, né, de algumas pessoas, né, sobre as mudanças que vocês observaram depois de ter participado de tantos seminários. Se você souber escrever em inglês, tudo bem. Se não, escreva em português. Então,
e 2 ou 3 pessoas. Então, eu gostaria que viesse aqui à frente e falasse por, 5, 7 minutos, né, sobre os seus resultados. E hoje, esse seminário, nós vamos falar sobre repertório, né? Alguém me falou, pediu para falar sobre agudos, então talvez no próximo seminário. Então, eu gostaria de saber quais são as dificuldades que vocês estão enfrentando na sua prática, que vocês gostariam que eu trabalhasse, né, nesse seminário, para que ficasse mais claro para vocês, para que vocês possam voltar para a sua prática e superasse esse obstáculo. Essa é a segunda coisa que eu gostaria de saber, e quaisquer sugestões que vocês tenham são bem-vindas. Eu quero fazer com que esses seminários sejam uma ferramenta de aprendizado, a ferramenta afiada, para que vocês possam começar a usar isso na sua prática e ter resultados fantásticos. Eu não preciso ser convencido sobre o sistema, porque eu estou usando. É o que eu uso todos os dias, né, do ano. Alguns de vocês passaram um tempo comigo lá na Índia, o doutor Crispim, o doutor Hélio, a doutora Amália. Então, o Gilmar também esteve comigo lá 15 dias e ele viu, né? Então, acredito no que eu estou dizendo. Eu não... Tem outros homeopatas que fazem isso, outros fazem outras coisas na prática e falam outra coisa. Realmente, eu estou mostrando exatamente o que eu faço na minha clínica. Exatamente, eu sou assim... O que eu faço na minha prática é exatamente o que eu falo para vocês. Então, quando eu estou obtendo bons resultados, eu quero que vocês também obtenham bons resultados. E, claro, para se tornarem melhor homeopatas e mais rapidamente, para que é uma grande parcela da humanidade que sofre e tem doenças. Então, uma vida inteira não é suficiente para conquistar todas as doenças, curar todos esses doentes. Então, nós temos que ajudar a maior quantidade possível de pessoas que estão sofrendo. Esse é o objetivo final dessa homeopatia. E se tornar o melhor homeopata, mas não apenas o melhor homeopata. Aprendendo esse estilo e os miasmas, faz com que sejamos melhores seres humanos, nos torna melhores seres humanos. E eu acho que é isso o nosso objetivo final. É esse o nosso objetivo final. Então, com essas palavras, sim, o Dr. Hahnemann está chegando na hora certa. Então, agora talvez possamos... Então, o Hahnemann também concorda comigo, tá vendo? Acabou de chegar exatamente na hora e chegou na hora certa em que eu estou falando sobre melhorar a prática da homeopatia. Ele nos honra com a sua presença. Então, vamos agora prestar uma homenagem ao Dr. Hahnemann antes do início do seminário. Então, em termos de sugestões, vocês poderiam oferecer as suas sugestões por escrito, hoje até o final da sessão, para que nós possamos começar amanhã com as suas experiências e ter essa interatividade. Né? Você pode entregar suas sugestões para o Dr. Antônio, para o Dr. Hélio ou para mim. Então, vamos acender as velas, a luz do conhecimento, e prestar uma homenagem ao Dr. Hahnemann. É sempre bom começar agradecendo os nossos mestres. Né? Nós nunca começamos nada na Índia antes de homenagear os nossos mestres. E vamos continuar essa tradição aqui. A luz indica a luz que dissipa a escuridão. E vamos levantar então, porque esperamos que possamos dissipar essa escuridão.
So, thank you very much. Muito obrigado. Thank you very much. Muito obrigado. So as I said, we start. Então, como eu disse, vamos começar o dia. The one thing that differentiates Uma coisa que diferencia predictive homeopathy from a homeopatia preditiva de outros tipos de homeopatia que são praticadas nesse mundo. Não estamos dizendo que somos corretos, não estamos falando que somos os únicos corretos. Há pessoas que têm também as suas preferências e temos que aprender a partir de todos e incorporar o que é melhor para nós, ou pegar o que há de melhor em cada sistema, incorporar isso na nossa prática. Mas o que nos diferencia dos outros tipos de homeopatia que estão sendo praticadas nesse mundo? Alguém pode me dizer o que é que diferencia a homeopatia previsível ou preditiva de outros métodos? Alguém pode dizer? É o conhecimento, o entendimento dos miasmas que foi oferecido pelo Dr. Vijay Kar. Foi uma revolução maravilhosa na homeopatia. Isso causou o entendimento, levou ao entendimento do miasma, à luz da ciência moderna, pelo entendimento da patologia, imunologia, ao entender o funcionamento do homem, ajudou, ou melhor dizendo, fez com que a homeopatia previsível se tornasse uma ciência maravilhosa. Então, esse conhecimento do miasma fez com que a homeopatia fosse mais orientada por resultados e passível de tratar as doenças mais complicadas que nós vemos nessa vida moderna. Eu acho que em alguns anos, 10, 15, 20 anos, nós não vamos encontrar mais doenças psóricas. Elas não vão mais aparecer. Talvez daqui a 50 anos, mas nós vamos descobrir que não vamos mais encontrar doenças psóricas. Ou se apenas em crianças, talvez, nos primeiros 6 anos, e imediatamente eles vão entrar em psicose e sífilis. Por quê? Porque nós estamos progredindo, talvez não devesse dizer progredindo, ou seja, regredindo, né? Desprogredindo, por assim dizer, de uma forma muito rápida em direção à psicose. Nós já estamos em psicose. E realmente o caminho está muito rápido em direção à sífilis. É uma velocidade muito rápida em direção à psicose. Essa raça humana foi psórica por quase 9, 10 mil anos, desde o início, né, do Homo sapiens. Então, nós estávamos no estado de psora, muito pouco psicose, muito pouco sífilis, mas nos últimos 20, 30 anos a raça humana degenerou-se e não progrediu. E passou de uma forma muito rápida para o estado de psicose e estamos andando muito mais rápido em direção à sífilis. Então, acredite quando eu digo que há doenças que nós vamos ver cada vez mais no futuro. Não vão ser mais doenças simples, como resfriado, alergia, tosse, diarreias, febres, inflamações, todas essa faringite, todos os ites, bronquite, laringite. Não. Nós não vamos mais ver esse tipo de doença. O que nós vamos ver, como agora já vemos, cada vez mais diabetes, a hipertensão, a doença coronariana isquêmica, degeneração hepática, problemas insuficiência renal, nefropatia diabética, complicações do diabetes. Tudo isso nós vamos ver, e à medida que progredimos, nós vamos ver cada vez mais
como eu disse, doenças sifilíticas, neuropatias, isquemia cerebral, degeneração, doença de Alzheimer, esquizofrenia, mais doenças sifilíticas, violência. Nós vamos ver cada vez mais disso. E para lidar com isso, se você não tiver um entendimento de miasma, especialmente um entendimento desse recente que nos foi oferecido pelo Dr. Prashur Vijay Kar, vocês não vão sobreviver, não vão conseguir tratar. E a homeopatia tem que sobreviver nesse mundo. Ela tem que progredir, tem que dar resultados para esse tipo de doença e mostrar às pessoas que sim, isso é o que a homeopatia pode fazer. Então, nós precisamos, para que isso aconteça, entender o miasma. Da última vez, nós trabalhamos com sífilis em detalhes, detalhadamente. Nós falamos realmente em detalhes sobre sífilis. O que eu não falei foi o entendimento básico de miame, de psora e psicose. Então, eu vou passar rapidamente, de uma forma resumida, o que é psora e psicose. Eu acho que todos vocês já sabem disso, mas apenas uma revisão, né? E aí, esse seminário, que será totalmente baseado no entendimento de como um sintoma evolve ou se torna progressivamente diferente em miasmas diferentes. Então, com esse entendimento do repertório sobre qual a rubrica que tem que ser tomada para cada caso. É isso que nós vamos fazer, um entendimento básico do miasma e aí entender a evolução de cada rubrica sobre como uma rubrica vai se tornar outra rubrica num miasma diferente. Aí, quando nós estivermos tratando um caso de miasma psicósico, então nós temos que tomar apenas as rubricas psicósicas ou sifilíticas e aí, se você estiver tratando um caso sifilítico, você vai ter que tomar as rubricas referidas a esse miasma. Então, como isso vai acontecer, como a progressão da doença vai se dar, como a progressão da rubrica vai acontecer no miasma, então, e em cada um desses casos, nós vamos entender qual a rubrica a ser tomada. Então, o Dr. Vijay Kar, como ele disse, a teoria do miasmas é também conhecida como a teoria da genética. Então, 250 anos atrás, a ciência moderna não era tão avançada, então a genética não tinha ainda sido descoberta. Se Hahnemann estivesse vivo agora, provavelmente chamaria de teoria da genética. Então, o Dr. Vijay Kar faz essa equalização entre teoria dos miasmas e teoria da genética. Então, o que significa miasma? Vamos lá, o entendimento básico de miasma. O que significa a palavra miasma? Alguém gostaria de dar essa resposta? Microfone. The way how the human being defends itself in a certain condition. Absolutamente correto. Mas essa é a definição do Dr. Vijay Kar. Eu gostaria de saber o que o Hahnemann falou no Organon e na teoria das doenças crônicas. O que a palavra miasma significa? Miasma, o que significa? Né? Segundo Hahnemann, qual a definição ou qual o significado da palavra miasma? Sim? Qual a definição que está no Organon? Qual a definição que está no Organon? O que o senhor falou, absolutamente correto, é a defesa. Mas essas são as palavras do Dr. Vijay Kar. Né, o entendimento da patologia, o entendimento da genética.
foi a explicação do Dr. Vijay-K. It's an original spot or that causes the body to have the susceptibility to get sick. Exatamente. Exatamente. É a susceptibilidade ou a sensibilidade de organismo para as doenças pelas quais ele vai sofrer, ou das quais ele vai sofrer. É isso? Sim? Tá. Então, a palavra vem da palavra latina, miasma, né, que significa um sulco, uma quebra, ou uma fenda, uma deficiência. Vem da palavra latina miasma, que significa um sulco ou uma brecha, uma fenda. Por exemplo, haja um buraco aqui no chão, seria então um sulco, né? Uma fenda, uma rachadura. E é isso que essa palavra miasma significa. Ou seja, uma deficiência na constituição humana que predispõe esse organismo a determinadas doenças, né, que ele vai sofrer, ou que ele está sofrendo, ou que sofrerá no futuro. Foi descoberto por Hahnemann em 1828 e foi incluído no livro A Teoria das Doenças Crônicas. Quando ele descobriu o similum curando, que é o início, o princípio básico da homeopatia, ele estava desorientado, desapontado com o sistema moderno de medicina. Ele descobriu que um dos problemas com o sistema moderno da medicina era que a maioria das doenças não tinha cura, mas mesmo essas doenças em que eles podiam ajudar com a cura que eles tinham, né, disponível, era temporária, e a doença voltava de novo, novamente. Então, aí ele ficou desapontado. Aí ele descobriu acidentalmente a lei do simillimum. E aí ele começou a praticar a homeopatia. Essa lei foi descoberta em 1790. E como nós conhecemos essa teoria do similibus curante, ele apresentou ao mundo em 1796. Então, posteriormente, ele começou a descobrir que na sua prática, os casos que ele estava curando ou que estava tratando voltavam novamente. Não havia uma cura permanente. Não havia uma cura permanente. Ele tratava uma doença e depois de alguns meses, alguns anos, o paciente voltava com a mesma doença. Ou melhorava temporariamente e depois voltava, depois de alguns dias. E algumas doenças ele não conhecia, não sabia lidar com elas. Ele era uma pessoa que gostava de experimentar e ele começou a pensar, o que está errado? O que está errado? Ele chegou até a suspeitar que a teoria que ele tinha descoberto não era perfeita. Então, ele falou, depois, eventualmente, chegou à conclusão de que essa lei era correta e ele teria, então, que descobrir alguma coisa a mais. Então, aí ele descobriu a teoria dos miasmas e incluiu no seu livro, né, de doenças crônicas, e aí ele falou que a descoberta dos miasmas ainda era maior do que a lei dos simillimus curando. Então, a descoberta do miasma ainda é maior, mais importante. Essa foi o nível de importância que ele deu à teoria dos miasmas. Quanto mais... sim, peraí. Hahnemann também classificou isso como
classificou os miasmas em 3 tipos diferentes, só três. Psora, cicose e sífilis. E ele equacionou o psora, a coceira, prurido, a cicose, as verrugas em decorrência de gonorreia e a sífilis ao cancro. Realmente é uma simplificação bastante simples, né, do Hahnemann. Tá, eu não vou entrar em detalhes, vocês já conhecem, mas é a forma como foram classificados os miasmas. Então, psora, cicose e sífilis, e só tem 3 miasmas naturalmente, mas podemos ter combinações entre ele. Sorocicose, sorocifilítica ou cicosifilítico, e talvez até sífilítico sora. Então, é como um círculo, que nós podemos começar com psora, cicose, sífilis, e depois voltamos à psora, como um círculo. Então, a psora, então, a coceira, o prurido, cicose seria, então, essas verrugas, e a sífilis seria o cancro. Tá. Nós vamos entrar em detalhes sobre miasmas, mas segundo o Dr. Vijay K. Sim. Would Hahnemann think at that time that every type of a destructive disease would be a syphilis? Because, for example, in treponema, the destruction caused by the treponema, had he might think that every destructive disease would be a syphilis, miasma? He only thought about venereal diseases at that time. Então, basicamente, sim, cancro, sífilis, ou qualquer destruição causada pela sífilis, ou por qualquer outra forma. Qualquer destruição seria equacionada a qualquer, por exemplo, crescimento é cicose, e qualquer inflamação, psora, né? Destruição, sífilis. Então, agora, o entendimento do miasma, o Dr. Roberts também contribuiu para esse entendimento, e o que ele tinha a dizer era que os miasmas são disposições, ou seja, sobre a constituição básica de uma pessoa. Uma disposição em toda a constituição da pessoa que a deixa suscetível a sofrer de certas doenças mais do que de outras. Ou seja, faz com que uma pessoa sofra de certas doenças mais do que outras. Isso quer dizer, por exemplo, se eu tiver um histórico do meu pai, que é diabético, e a minha mãe também é diabética. Bom, se eu tiver esse histórico, ou coração ou doença cardíaca, por exemplo, eu tenho uma probabilidade de que eu irei sofrer de diabetes ou de doenças cardíacas mais alta do que, uma probabilidade maior do que outras pessoas. Ou seja, eu tenho uma maior probabilidade de sofrer de diabetes ou de pressão, doenças de pressão, por exemplo, porque minha mãe e meu pai tiveram esse histórico, essa predisposição, essas doenças, e eu tenho o meu código genético. Bom, o meu código genético é derivado do código deles, aumenta a probabilidade de que eu sofra dessas doenças mais do que outras pessoas. O Robert também descreveu um miasma em relação à velocidade, o tipo de patologia e as complicações que uma pessoa provavelmente irá sofrer. Não apenas que tipo de doença eu vou sofrer no futuro, que tipo de doença eu tenho tendência a sofrer, não apenas isso, mas também, se eu tiver um histórico de diabetes na minha família, quão rapidamente eu vou adquirir a diabetes? Eu vou adquirir diabetes o quê? Com 50 anos de idade? Ou 40? Ou 35? Ou 65? Ou seja, quão rapidamente eu vou adquirir a diabetes? Muito rapidamente, certo? Muito rápido na minha vida. Às vezes eu descubro que a minha hiperglicemia é mais de 500.
Então, isso vai me dizer também a velocidade, o tipo de patologia, ou seja, se vai ser uma patologia, no caso, destrutivo, ou se vai ser uma patologia normal. A diabetes que eu vou adquirir vai ser uma diabetes simples, ou vai ser uma diabetes complicada, onde eu vou terminar em nefropatia diabética ou neuropatia diabética. Então, a velocidade, o tipo de patologia e as complicações que uma pessoa provavelmente sofrerá. Ou seja, resumindo, os miasmas nos diz como uma pessoa vai viver e como uma pessoa vai morrer. Não apenas como viveremos, mas que tipo de doença sofreremos e também como iremos morrer. Então, se eu tiver um histórico sifilítico no meu miasma, ou se eu tiver um miasma sifilítico, eu vou morrer uma morte violenta. Se eu tiver apenas um miasma sórico ou psicósico, bom, provavelmente eu não morrerei uma morte violenta, como outra pessoa poderá. Que sofre, então, como uma pessoa que sofre de um miasma sifilítico, ou que tem um miasma sifilítico naquele momento. Então, os miasmas, de acordo com Robert, e o entendimento geral do Hahnemann é que os miasmas são as doenças em relação à disposição da pessoa, aquela doença que a pessoa provavelmente vai sofrer. Quão rápido ela vai sofrer daquilo, que tipo de patologia, quanto ela vai sofrer durante muito tempo, durante pouco tempo, vai ser uma situação grave ou não grave, como essa pessoa vai morrer, que tipo de doença essa pessoa vai adquirir e como essa pessoa irá morrer. E aí o Dr. Vijay Kar colocou isso de forma diferente, tentando explicar de acordo com a ciência moderna, entendendo a biologia celular e a patologia da célula. Ele estudou profundamente o funcionamento da célula e aí, com base nesses ensinamentos, na teoria da genética e com base nisso tudo, ele tentou explicar que todas as células, ou todo ser vivo, tem um instinto de sobrevivência. Todos nós sabemos disso, né? Todos nós sabemos que toda célula tem um instinto de sobrevivência. E, como resultado disso, essa célula, ou esse ser vivo, vai tentar sobreviver de qualquer forma que ela souber. Para sobreviver, bom, uma pessoa precisa combater a hostilidade, ou seja, precisa utilizar as defesas no ambiente em que as células são atacadas. Então, esse ser precisa se defender de qualquer estímulo hostil encontrado no ambiente, o ambiente que vem atacar uma célula. Então, cada célula e cada indivíduo precisa se proteger de qualquer tipo de estímulo hostil. Bom, como esse indivíduo irá se defender? Essa reação primária de qualquer célula, a reação primária de qualquer célula é se defender. A função básica de qualquer célula é se defender. Essa defesa, essa teoria da defesa, como uma célula se defende a um estímulo ou a diferentes ações ou diferentes ataques do exterior. Bom, é isso que o Dr. Vijay Kar define como o miasma. Ou seja, o Dr. Vijay Kar, ele não está falando nada diferente do que o Hahnemann já disse. A única coisa é que ele está explicando com base na biologia molecular celular moderna, e ele descreve isso como a capacidade de uma célula em se defender. É o miasma. Para dar um exemplo aí, digamos, se você estiver caminhando na rua e aí de repente alguém tenta te atacar. Bom, todo mundo aqui nessa sala vai se defender de forma diferente. Alguns de nós vão entrar em choque, vão ficar parados, paralisados e não vai conseguir se defender. Alguns não vão conseguir se mover, não vão conseguir se defender, e a pessoa que está te atacando vai conseguir te atacar e depois fugir, e você não vai ter reação nenhuma. Alguns de nós. Outros vão começar a chorar. Outros vão tentar se proteger procurando alguma arma, alguma coisa para se proteger. Se você achar uma pedra, por exemplo, você vai tentar jogar uma pedra nessa pessoa. Outros vão tentar encontrar um pedaço de pau para bater naquela pessoa, se defendendo com
essa arma. Agora, se a pessoa for muito violenta, uma pessoa sifilítica, bom, provavelmente a pessoa tem uma arma, como uma pistola ou uma faca, e antes mesmo desse atacante chegar perto, você vai tirar a arma e vai atacar a outra pessoa com essa arma. Ou seja, a pessoa que está vindo te atacar vai acabar sendo atacada. Vai acabar se tornando a vítima, ao invés de você se tornar a vítima, essa outra pessoa vai se tornar a vítima. Ou seja, essa diferença de constituições individuais na sua proteção, ou seja, estão se defendendo na mesma situação, mas de forma diferente. Isso é que são os miasmas. Então, cada ser humano é diferente do outro. Todos nós somos diferentes uns dos outros. Nós vamos nos defender de forma diferente. Nos defender do mesmo estímulo de forma diferente. E é isso que o Dr. Vijayka diz, que é a teoria do miasma, ou seja, se proteger, se defender, a defesa de uma célula. Então, como seres humanos se defendem e reagem? E quais são as reações? As reações, cada indivíduo podem ser diferenciados uns dos outros pelas suas reações ao estímulo. Como um indivíduo reage a um estímulo e como outro indivíduo reage diferentemente ao mesmo estímulo. Então, como um ser humano se defende e reage, é isso o que define a defesa. Então, o Dr. Vijayka entrou na patologia celular, patologia da célula, e ele equivaleu os miasmas à patologia celular. E o que ele diz é o seguinte, que existem, bom, principalmente, quantos tipos de defesa existem? Quantos tipos principais de defesa? Apenas 2 tipos de defesas primárias. É isso que o Dr. Vijayka fala, que tem a ver com a nossa genética, a nossa constituição genética. Ou seja, resumindo, o Dr. Vijayka diz que o miasma é o código genético de um indivíduo. O miasma é o código genético de um indivíduo. Então, o que é o código genético? O código genético, em nível celular, fica no DNA, e que é expresso pela célula na forma como uma reação mental ou uma reação física. É expresso pela natureza de uma pessoa, a personalidade de uma pessoa. Se for uma pessoa branda, uma pessoa raivosa, uma pessoa extrovertida, ou uma pessoa introvertida, uma pessoa triste ou muito feliz. Tudo isso é expresso no nível da mente. O código genético sendo expresso no nível da mente. O miasma sendo expresso no nível da mente. E na sua personalidade, também em relação às suas atitudes, como ele reage às pessoas, como esse indivíduo reage a diferentes situações, como ele é capaz de tolerar os insultos, ou a tristeza, ou a dor, o pesar, ou ocorrências de morte na família, por exemplo, ou grosseria, reprovações, críticas, como essa pessoa tolera essas situações. Também a sensibilidade às situações na vida. Por exemplo, uma morte de um familiar, ou pesar, ou notícias ruins, notícias tristes na família. Como essa pessoa reage a essas situações. Também as suas necessidades, as necessidades mentais. Ou seja, essa pessoa quer mais, essa pessoa é avarenta, ela é uma pessoa satisfeita ou não satisfeita, também os seus instintos e suas motivações. Isso, na verdade, tem a ver com a velocidade com que essa pessoa reage a seus instintos. Qual é a velocidade que a pessoa reage? Como esse indivíduo reage a situações específicas? Como ele reage a situações na vida, situações na mente? E uma parte muito importante também das emoções e dos miasmas. Os miasmas vão decidir as reações às emoções. Então, por exemplo, a emoção de cólera, felicidade, tristeza, júbilo. Como uma pessoa reage a essas situações? A uma situação de felicidade ou uma situação de tristeza? Digamos que um indivíduo... Bom, há uma situação onde
Alguém consegue muito dinheiro, ganha muito dinheiro. Um empresário na sua empresa, de repente ganha muito dinheiro numa única transação. Bom, uma pessoa poderia, por exemplo, juntar sua família mais próxima, seus irmãos, suas irmãs, mãe, pai, sua esposa, seus cunhados em casa, dá uma pequena festa, a mulher dele faz um bom jantar, ele diverte os seus convidados e compartilha sua felicidade com esses familiares próximos. Essa é uma reação. Eu tive um dia bom no meu trabalho, eu fiz bastante dinheiro e eu estou muito feliz e vou compartilhar. Isso seria uma reação sórica, uma pessoa sórica que está reagindo a uma emoção, a uma situação de felicidade de forma sórica. Agora, uma pessoa psicósica, bom, mesmo se ela ganhou apenas uma quantidade muito pequena de dinheiro, bom, vai tentar fazer uma grande festa, vai alugar o melhor hotel 5 estrelas na cidade, vai enviar convites para todas as pessoas na cidade, até pessoas que ele não conhece muito bem, vai enviar convites vai colocar uma festa, fazer uma grande festa com muita comida, muita bebida, fazer um grande anúncio, sim, eu fiz muito dinheiro nessa situação e eu quero compartilhar a minha felicidade e o meu júbilo com todos vocês. Já um sifilítico, nossa, comemoraria de forma muito excêntrica. Pegaria, por exemplo, uma garrafa beberia 2 ou 3 garrafas de vinho inteira, ia simplesmente dirigir em velocidade altíssima, 200 km por hora, ia ir para uma praia deserta, ficar sentado lá e beber. Seria uma reação sifilítica, ou seja, de forma bastante excêntrica. Então, todas as pessoas reagem às emoções de forma diferente. E essa reação também é decidida pelos miasmas. Os miasmas também decidem, como eu falei, a disposição a doenças. Que tipo de doenças essas pessoas vão sofrer? Os miasmas também decidem o intelecto. Como vai ser o intelecto dessa pessoa? No psora, o intelecto é normal. Em psicose, o intelecto vai ser ou em excesso ou muito baixo. Porque psicose pode ser alto e baixo, né? Então vai ser um ou outro, excesso ou ausência, ou baixo intelecto. A pessoa vai ser uma pessoa precoce ou um imbecil, um idiota. E aí as tolerâncias físicas ao sol, ao vento, à chuva, ao barulho, à luz, etc. E também seus desejos, suas aversões, por exemplo, seus gostos e desgostos, e os gerais, que nós chamamos como a sede, o sono, o apetite e a tolerância ao calor ou ao frio. Então, toda essa informação em uma pessoa é decidida pelos miasmas. Então, se você quiser entendermos se quisermos entendermos o que os miasmas são e quão importante eles são, bom, esse é o slide que vai lhes dizer tudo sobre os miasmas. Tudo aqui vai ser diferente em cada um dos pacientes de acordo com seus miasmas. A natureza de um indivíduo vai ser diferente da natureza de outro indivíduo devido ao seu miasma. As suas atitudes serão diferentes devido aos seus miasmas. As suas tolerâncias vão ser diferentes devido aos miasmas. As reações, as emoções também serão diferentes. As tolerâncias também físicas vão ser diferentes por causa dos miasmas. O intelecto também vai ser diferente por causa dos miasmas. Então, é por isso que o entendimento do miasma é muito importante. Nós entramos em detalhes dos miasmas sifilíticos no nosso último encontro. Dessa vez a gente vai entrar na questão básica de miasmas sóricos e psicósicos e vamos entender a evolução dos miasmas em relação ao nosso repertório e as rubricas. Então, o Dr. Vijay Kar diz que existem basicamente 2 tipos de defesas celulares. Existem apenas 2 tipos de defesa celular que são chamadas de defesas primárias e defesas secundárias.
as defesas primárias e as defesas secundárias. Bom, o que é uma defesa primária? A defesa primária, no nível celular, é a função básica da célula, a função fisiológica básica da célula, que é a produção fisiológica de energia, a ingestão, a digestão e a evacuação, a excreção. Ou seja, resumindo, essa é a organização de uma célula ou a sobrevivência de uma célula. A sobrevivência de uma célula. A defesa primária de qualquer célula é sobreviver, e a sobrevivência é feita através... Bom, uma pessoa precisa de energia, e para energia, essa pessoa precisa comer, precisa digerir o que foi comido e precisa evacuar quaisquer que sejam o que sobrou, ou seja, o subproduto metabólico, e como resultado disso, tudo isso precisa estar equilibrado. Essa é a organização, essa é a defesa primária de uma célula. Bom, e o que pode dar errado? O que pode dar errado numa célula? Quando algo dá errado na célula em nível primário, a defesa primária. Bom, a primeira coisa quando algo dá errado aqui é que essa célula reage na forma de... Qual é a defesa primária de qualquer célula? Primeira reação de uma célula. Como uma célula reage quando se torna doente? Inflamação. Inflamação. Então, primariamente, quando uma célula adoece ou reage a um estímulo, ela reage na forma de inflamação. E é isso que o Dr. Vijay Kar equalizou a SORA. Então, Hahnemann equalizou a SORA, a coceira, o Dr. Hahnemann equalizou a SORA, a coceira, e o Dr. Vijay Kar associou a inflamação, representando a defesa primária de uma célula. Bom, agora, quando uma pessoa se defende com inflamação, e aí se recupera, volta ao normal, a SORA está ativa e depois a SORA se torna latente. Mas se a inflamação continua, persiste, a célula não é capaz de se recuperar. Por exemplo, se eu pegar uma dor e eu continuo pressionando aquela dor, aquele ferimento, vai se curar, eu continuo furando aquele ferimento se cura, eu furo aquele ferimento, o ferimento se cura, mas na 10ª vez que eu furar aquele ferimento, o ferimento vai falar assim, não, chega, eu não posso continuar furando aquele ferimento com uma agulha, por exemplo. Toda vez que eu tiver um machucado e se cura e eu preciso fazer algo além disso. Agora, o que eu posso fazer é colocar um curativo, um tecido, até minha mão. Ou essa célula pode até tentar expulsar aquilo. Quer dizer, essa pessoa, se eu ficar mexendo na ferida de uma pessoa, essa pessoa vai se defender. Ela vai tirar minha mão dali de perto. Então, o que essa célula pode fazer depois da inflamação? Ela muda de defesa. Se ela vai mudar de defesa, e aí, quando ela não é capaz de se defender com a defesa primária, que é a inflamação, ela passa para o segundo nível de defesa, defesa secundária. Bom, a SORA em nível mental e a SORA em nível físico. O que é isso? Vamos ver. Entendemos a SORA no nível da mente e entendemos a SORA no nível do corpo. E aí, quando a SORA não é o suficiente, quando essa pessoa não é capaz de se defender, ou esse ser não é capaz de se defender, primariamente vai passar para a defesa secundária. Então, a estrutura física de uma SORA, todos nós conhecemos. Como é a estrutura física de uma pessoa sórica? Qual é a estrutura física de uma pessoa sórica? Qual é a estrutura física de uma pessoa sórica?
Qual é a estrutura física? Thin? Thin, yes, thin. Sim, magro. O que mais? Lean, thin, yes. Very good. Magro, esbelto. What else? O que mais? What will the face like? E o rosto? Ah, Hum. really? And you not understand my essence. Não, então... você não entendeu os miasmas. Let me see if I can find the soric face here. Deixa eu ver se eu encontro um rosto sórico aqui. Yes. The only soric face O único rosto sórico, sinto muito dizer isso, mas o único rosto sórico, só existem umas 2 ou 3 pessoas aqui sóricas. Pode se levantar, por favor? one soric face that I see. O rosto sórico que eu enxergo aqui, que eu vejo aqui, é um More there. e tem mais outro ali. Você pode se levantar, por favor? Two soric faces 2 rostos sóricos I see so far here. que eu consigo ver aqui nessa sala, por enquanto. Maybe her. Talvez ela também, talvez. Maybe sorrow, simply a little bit. But Sorocifilítico, maybe. Talvez. sorrow is still there. Mas ainda tem sora, ainda tem sora. Ainda tem um pouquinho de sora aí no seu rosto. Sinto muito, mas são poucos. No sorrow at all. São poucos sóricos. No sorrow. Não existem soras aqui nessa sala, pouquíssimos. So yeah, as I said, Bom, então como eu disse, a construção de uma pessoa sórica é uma pessoa esbelta, magra e proporções corretas, proporções adequadas, porque até na sífilis você pode ter uma pessoa magra, até em sífilis uma pessoa pode ser magra, mas não como em sora, essa pessoa não vai ter as proporções adequadas, ou seja, o corpo, a estrutura corporal é adequada. O comprimento da cintura até a parte superior do corpo e o comprimento da cintura até a parte inferior, ou seja, há uma certa proporção. Isso é normal. A proporção da mão também, a altura da mão em relação ao corpo. Os dedos também estão em proporção em relação ao comprimento do braço, ou seja, tudo está ali em proporção adequada, proporção correta. E como resultado, é algo agradável de se olhar. É agradável olhar para uma pessoa sórica. so sora, the person is lean and Então, sora, essa pessoa magra, esbelta, proporção correta. Todas as expressões do rosto também estão na proporção adequada. Ou seja, o que isso quer dizer? O rosto nossos rostos são basicamente divididos em 2 partes. A partir aí da nossa linha capilar, que vai descendo até a base do nariz, e da base do nariz até a parte superior, o lábio superior, e aí do lábio superior até o queixo. Essas 3 proporções têm que ser iguais. Do cabelo, da raiz do cabelo até a base do nariz, from the hairline to the root of the nose, até a base do nariz, da base do nariz até o lábio superior e do lábio superior até o queixo. Tudo isso deveria estar em proporção adequada. the division of the face. Ou seja, a divisão do rosto, uma linha média que passa aqui, que aí tem esse lado, o lado esquerdo, o lado direito, o lado esquerdo e direito do rosto, Should be identical. devem ser idênticos, opostos idênticos, como uma imagem espelhada. In proper Ou seja, as orelhas têm que estar em proporção adequada ao rosto, geralmente 1/3. As orelhas têm que ocupar 1/3 do tamanho do rosto. Mais ou menos 1/3 do tamanho do rosto. Isso é sora. Proporções corretas no corpo, assim como proporções corretas no rosto. E o mento geralmente é pontiagudo, o queixo é pontiagudo. more of a pear-shaped face. Ou seja, um rosto em forma de pera. Um rosto em forma de pera. A parte superior é um pouco mais larga e aí depois vai estreitando embaixo. Vamos ver isso com mais detalhes. Then at the level of physical, E aí no nível físico, the hair até o cabelo de uma pessoa sórica
é um cabelo grosso, forte e facilmente manuseável. Não é um cabelo que desafia a gravidade e fica em pé. É um cabelo muito enrolado. Não é um cabelo arrepiado, nem um cabelo crespo. Temos algumas constituições que o cabelo desafia a gravidade, né? Fica arrepiado. E geralmente são constituições desafiadoras, como por exemplo mercúrio e ópio. O cabelo fica assim, mas não é assim. São cabelos manuseáveis. Se você pentear um cabelo sólido, aquele cabelo abaixa. O cabelo abaixa. Então, o rosto, o corpo, o cabelo, e não apenas isso. Também observamos na cura, a cura de ferimentos no corpo. As pessoas sóridas e sífilis podem ser entendidas até mesmo pela cicatriz que fica ali depois de um ferimento. A cicatriz sórica é uma cicatriz limpa, clara, sem muitas marcas, sem muito tecido cicatricial. É uma cicatriz que cura rapidamente. Os ferimentos curam rápido e não deixa uma cicatriz muito marcada. Não é como uma queloide. Não há nenhum crescimento, supercrescimento, formação grande no tecido. Ou seja, um ferimento, uma cura rápida do ferimento com uma cicatriz normal. Então, essa é a estrutura física de um sórico. E no nível da mente, no nível do corpo, vamos ver como a Sora se apresenta. Como eles se representam no nível do corpo? Alguém? Alguém pode responder? Como é que a Sora se representa no nível da mente? Ao nível do corpo, ela se representa na forma de inflamação. No nível da mente, como é que ele se apresenta? Como é que ela se apresenta? Irritabilidade, ansiedade, sim, irritabilidade, ansiedade, e são as emoções simples comuns do corpo. Da mente, perdão. Então, como ansiedade, seria mais importante, antecipação, inquietude, cólera, timidez, tristeza, choro, falta de confiança, etc. São todos os sinais, né, que eu chamo de emoções simples e características simples da Sora. Então, as pessoas simples, né, no mundo, as pessoas simples têm um pensamento simples, uma ideia, tem um corpo simples, ou seja, Sora, não complicado, nada complicado. Sem complicação no corpo, sem complicação na mente. Aqui, Sora, ao nível... Tem centenas e centenas de sintomas, nós não vamos entrar nisso, vocês sabem o que isso significa. Ao nível do corpo, ela se reflete na forma de a produção de energia, que é importante para a sobrevivência do eu, né? E depois inflamação, infecção, hiperatividade ou hipoatividade das células, atividade excessiva ou insuficiente das células, que se reflete na forma de dor normal. Dor de cabeça normal, dor nas costas, nas pernas. Nós estamos falando aqui de Sora. Nós podemos ter dores sifilíticas também, nós já falamos sobre isso. Alguém pode me falar quais são as dores sifilíticas?
Alguém pode me dizer quais são as dores sifilíticas? Sim, exatamente. É aguda, né? Com aquela sensação de perfuração por faca. Só? Só isso? Só? Esqueceram de tudo que eu ensinei da última vez? Accompanied by sensations. Pain accompanied by sensations. Sensação de quê? Burning. É como se estivesse queimando, assim, escaldando. Ou uma tortura, um tormento. E a dor é tão grave, tão séria, quase insuportável. Então, como uma dor lancinante, como se estivesse cortando, queimando, como se tivesse colocado pimenta no ferimento, né? Queimaria, né? Bastante se colocasse pimenta, pó de pimenta, né? Então, assim, essa queimadura, essa queimação. O que mais? O que mais? O que mais? Hysterical pain, small stimulations, great responses. Então, resposta exagerada a um estímulo normal. O que mais? Leads a person to despair, panic. A person loses control. Excelente, muito bom. O que mais? Absence of pain when you expect pain. Sim, muito importante também. Mas também a ausência de dor. O que mais? Muito bom. Estou feliz com as suas respostas. Mais algumas, vamos lá? Mais algumas? Específicas, dores específicas. Apenas num lugar específico. Só dói aqui. Realmente dói, tá? Muito específico. E dores que aparecem num momento específico. Diariamente, por exemplo, às 3 horas, ou 3 horas da tarde, 3 horas da manhã. Eu acordo, eu olho para o relógio e está lá, 3 horas, cravadas. Uma dor bastante específica. Que só se irradia nessa área. Ela começa aqui e termina aqui, especificamente nesse local. A especificidade da dor indica a sua caráter sifilítico, mas uma dor sórica seria uma dor comum, ou uma sensação de cansaço extremo e dor muscular generalizada, ou dores mutantes. Ela está aqui, de repente vai para o joelho direito, aí depois vai para o joelho esquerdo, ou seja, mudanças súbitas. Então, também seriam dores histéricas, que mudam de lugar, seriam então sifilíticas. Mas dores generalizadas, não específica, tipo hoje meu ombro está doendo, amanhã meu joelho está doendo, né? Mas especificamente, quando, por exemplo, começa no ombro, vai para o quadril, para o cotovelo, sempre vem da mesma forma, bastante específico, seria sifilítico. Então, mas generalizada, hoje no ombro, amanhã no joelho direito, ou seja, sem uma ordem específica, aí seria psórica. Uma ordem muito específica seria sifilítica. Muito bem. Então, há dores sifilíticas e dores sóricas. Então, ao nível da mente, nós sabemos, ansiedade, antecipação, pode ser psicótico também. Inquietude excessiva, cólera. A cólera excessiva seria sifilítico. Então, nós vamos entender isso hoje, como um sintoma vai
evoluir. Nós vamos ver isso. Como eu disse, quando uma célula não consegue se defender por meio de sua defesa primária, o que acontece? E aí, então, ela muda de marcha. E quando ela não consegue se defender, ela se defende por um determinado período e depois ela não consegue se defender, aí a primeira linha de defesa é a psora, é a inflamação, e depois ela muda e passa para o estágio de defesa secundária, seria morfológica. A defesa primária seria fisiológica e a segunda morfológica. E isso pode ser psicose ou sífilis. Então, defesa inicial, primária, defesa secundária seria morfológica. E essa defesa morfológica seria a secundária, subdividida em dois tipos, construtiva e a destrutiva. A defesa morfológica se divide em defesa construtiva e destrutiva, e nós representamos isso na homeopatia. Construtiva seria a psicose e destrutiva seria representada pela sífilis. Então, agora nós temos duas defesas, a primeira ou fisiológica e a secundária ou morfológica. A defesa secundária seria morfológica, ainda é dividida em construtiva e destrutiva, que pode ser psicose ou descrita como sífilis, a destrutiva. O que isso significa? Significa que uma pessoa, depois das defesas primárias terem agido, ele nem sempre vai entrar em psicose. As pessoas às vezes não entendem isso, mas todo mundo tem que viajar de psora a psicose e depois sífilis. Todo mundo pensa assim, né? Pode acontecer que de psora alguém pode viajar, prosseguir diretamente para defesa destrutiva e entrar em sífilis. Então, em psora, você pode progredir para psicose ou para sífilis também. Então, é necessariamente, absolutamente necessário que a pessoa vá de psora a psicose e depois sífilis. Ele pode pular esse estágio e ir diretamente de psora para sífilis. Sim? Não é por isso que a defesa primária e secundária, né, existem, e depois a defesa secundária se subdivide. Então, psicose é também subdividida e nós já conhecemos os dois tipos. Então, a psicose é representada ao nível celular na forma de mitose, que é a divisão normal da célula. Uma célula se divide em duas. Esse é o processo normal de mitose. Então, é como a psicose se representa ao nível da célula. Então, ela tem que se subdividir para a continuação da raça ou da espécie. É um processo normal. Então, a primeira defesa seria a sobrevivência da célula, da espécie. A célula tem que sobreviver. Agora, a raça tem que sobreviver e, como resultado, a célula tem que se dividir em duas para que a raça possa continuar a sobreviver. Essa é a mitose normal. Nós sabemos que em psicose, quando uma pessoa entra numa defesa psicósica, ele pode ter um excesso de psicose, que é representado normalmente na forma da mitose, mas essa mitose não é normal, e em vez de vermos uma divisão em dois, nós vemos que ela se divide
e muitas mais. Então, uma dividido em duas, se subdividir em duas, ela pode se dividir em 3, 5, 7, 9 e etc. Por assim por diante. E nós vamos descobrir que essas células não serão uniformes, elas vão ter uma malformação ou deformada, pode ter problemas nas estruturas celulares, porque o que acontece? A circulação sanguínea ou a disponibilidade, né, da vascularização teria que estar disponível para 2 células e agora ela tem que estar disponível para várias células. Então, nós chamamos então de uma mitose alterada. Seria um excesso de cicose ou cicose excesso. E o que acontece em cicose shallow, que seria pouco profunda? Então, nós temos uma mitose em que a célula se divide em uma e meia, ou seja, uma célula normal e uma célula deformada, ou bastante deformada, ou apenas uma, ou uma para 1,5, ou uma para 1,3. Então, assim, a segunda célula não é normal. Então, ou ela é deformada, desfigurada ou menor. Isso seria cicose shallow ou pouco profunda. Então, superficial, cicose superficial. Então, quais são as mudanças estruturais que acontecem na cicose? Tá. Como é que ela se expressa? No corpo e na mente. Vamos entender isso em nível celular e humoral. Nós descobrimos que as seguintes mudanças ocorrem na cicose. Nível celular, nós descobrimos que cicose vai ou representar um aumento no tamanho das células, não só na quantidade, a quantidade permanece a mesma, uma célula se divide em duas, mas ao invés de ter 2 células normais, nós vamos ter 2 células imensas. Nós teremos então uma hipertrofia e hiperplasia. Se for um aumento na quantidade de células. Se for um aumento no tamanho, hipertrofia. Na quantidade, hiperplasia. E um aumento na quantidade de células seria hiperplasia, que pode ser benigna ou maligna, dependendo do tipo da patologia celular. A nível humoral, na célula, nós podemos ter um aumento ou diminuição, tá? Aumento ou diminuição na fibrina, que vai causar fibrose, na elastina, que vai causar um espasmo do esfíncter, uma diminuição da elastina, que vai causar um prolapso, né, das válvulas, dos esfíncteres. Então, espasmo seria o excesso de, aumento de fibrina, fibrose, ou diminuição de elastina, nós temos prolapso do útero, do reto, aumento de glucose, nós temos hiperglicemia, aumento de colesterol, nós temos hiperlipidemia, e um aumento nos triglicéridos seria hipertrigliceramia. Então, etc., gota e todas outras doenças. Então, em nível celular, nós podemos ter 2 efeitos, que seria hipertrofia ou hiperplasia, ou hipoplasia também, e fibrose, ou aumento ou diminuição da latisma, espasmo ou prolapso, e também aumento ou diminuição na glucose, colesterol ou triglicéridos, também com todas essas consequências. Essas são as mudanças
que ocorrem em psicose ao nível celular ou nível humoral. Como é que isso se reflete nas mudanças da mente? O que acontece ao nível mental? Nós vimos, então, o que acontece no nível do corpo. The increase of fibrin leads to fibrosis, and decrease in fibrin leads to... seria uma falta de tecido flácido, assim, frouxo, feixes musculares frouxos. Ou tecido muito fino, muito delgado, muito macio, sem tônus. Eu não sei se existe um termo específico para isso. Não. Há um termo quando há uma diminuição na fibrina, no nível de fibrina, quantidade de fibrina. Existe um termo para isso? Hérnias? Aí seria elastina, seria questão de elastina. Aí seria um prolapso. A hérnia é um relaxamento do esfíncter que permite, então, que o intestino saia no canal inguinal, né? Aí, uma diminuição na produção de fibrina. An aneurysm in the decrease in fibrin. Isso é uma dilatação. Aí é uma dilatação do vaso sanguíneo, né? Causada por aumento na elastina, a diminuição na elastina, né? Causa então a formação dessa bolsa. Essa é prolapso, né? Essa aí é questão de elastina também. O tecido vai ficar relaxado. Falta de lack of muscular tonus. Talvez tônus muscular, talvez seria questão de elastina, mas não sei se existe um termo fisiológico para isso. Uma hiperflexibilidade, elastina e talvez menos fibrina. Seria a hipermobilidade da articulação, pessoas que têm uma amplitude de movimento maior do que 180 graus, seria uma diminuição aumento de elastina. Aqui seriam os mentais da psicose. O nosso repertório nós podemos dividir em dois. Cerca de 30% sintomas sóricos, 10% sintomas sifilíticos e 60% sintomas psicósicos. Então, nós temos tantos sintomas de psicose, a raça humana está predominantemente psicósica. Há poucos sintomas, essas são apenas algumas, né, das qualidades ou rubricas. Psicose começa com a sensação de insegurança em si, consigo. Insegurança interna da pessoa, quando a pessoa recebe um estímulo externo. A primeira linha de defesa primária seria psora, isso falha, aí ele muda de marcha, entra na defesa secundária, e aí a primeira coisa que aparece é insegurança ou medo. Todos os tipos de medo que são específicos vão ser psicósicos.
Então, se eu tenho um medo específico de câncer, psicose. Se eu tenho um medo específico de escuridão, psicose. Então, se eu não consigo entrar numa sala escura, mesmo aos 50 anos de idade, se eu não puder ficar na escuridão, mesmo por alguns segundos, seria psicose. Seria um medo fixo, específico. Então, seria segurança do eu, que também se combina à sensação de fragilidade. A sensação de fragilidade. Então, eu vou me quebrar, né, por conta dos ataques constantes de estímulos externos. Então, eu vou quebrar. Então, isso aí é uma defesa morfológica. E aí começamos, então, um suporte extra, seria uma cobertura ou uma fachada. Algo que evite que a célula se quebre. Então, insegurança, fragilidade, que, em última análise, leva a uma fachada, a uma cobertura causada pela insegurança, que se reflete na forma de covardia. Tá. E, às vezes, também se reflete por meio de uma qualidade oposta, que seria a coragem ou a coragem boba, a coragem do tolo. What is the difference between insecurity of psychosis with SORA? How can I identify clinically? Uma insegurança da PSORA é muito simples. Frequentemente é mais ansiedade. Ela vai estar presente na pessoa antes da ocorrência de qualquer incidente. Vai estar sob controle. Seria uma forma mais branda. Então, por exemplo, se eu vir um fogozinho, né? Essa luz aqui, vai ter tem um fogo aí, é ansiedade, né? É PSORA. Mas se eu estiver num estado de psicose, não, com certeza vai acontecer um incêndio aqui, eu não vou ficar aqui, eu vou sair dessa sala imediatamente. Aí o Antônio fala, não se preocupa, isso é comum, isso é uma vela, nada a ver, não vai acontecer nada. Aí eu falo, não, de jeito nenhum, a não ser que ela seja apagada, eu não vou ficar aqui nessa sala de jeito nenhum. Nada vai me convencer a ficar nessa sala. Nada vai me convencer a entender, né, a situação e eu voltar à situação normal. E em estado sifilítico, se eu vir qualquer chama, eu vou falar, nossa, fogo, incêndio, saiam correndo, vamos sair daqui. Né? Ou então eu pego essa jarra de água e taco no fogo, antes mesmo de pensar assim que, poxa, eu vou danificar qualquer coisa, uma mesa, vou estragar alguma coisa aqui. Eu não penso. Então, medos psóricos são brandos, simples, pode ser acalmado, né, através de explicação, né? Alguém fala, não se preocupe, é uma velhinha, tal, pode esperar, vamos ver o que acontece. Se for necessário, a gente chama o pessoal da técnica aqui, ou o pessoal do hotel, para ver se realmente tem algum perigo e tal. E aí eu me acalmo, isso aí é PSORA. Então, apesar de várias explicações, eu não mudo de opinião, não, isso aqui é perigoso, vou ter que sair dessa sala, vamos mudar de auditório, vamos mudar esse equipamento, simplesmente eu não vou usar esse microfone, é psicose. E se eu sair correndo e pulando em cima de todo mundo, tacando água no lugar, aí seria sifilítico.
Então, nós temos medos em Psora, mas eles não são específicos. Alguém fala assim, eu tenho medo disso, eu tenho medo de escuridão, tenho medo de animais, tenho medo de andar sozinho, de falar com as pessoas, de apertar a mão das pessoas, não consigo falar com pessoas que eu não conheço, medo do diretor, do meu chefe, da professora, tudo isso aí teria Psora. São medos vários, né? Nada muito sério, brando, podem ser acalmados. Medos fixos, esse tumor, esse inchaço, isso aqui é câncer, com certeza. Vamos fazer uma ressonância magnética, eu tenho que saber se é câncer ou não. Isso aí seria psicose. Então, medos fixos. Psicose, medos específicos, psicose, medos generalizados, não específicos, Psora. E as reações também ao medo, né? Vai definir se é Psora, psicose ou sífilis. Então, tudo tem a ver com a reação. A reação também serve para dar a definição. E é claro, então nós podemos reagir de uma forma covarde ou com covardia ou com coragem, audacidade, né? Aquela pessoa que é corajosa sem medir consequências. Outra qualidade de psicose seria acúmulo. Acúmulo ao nível pessoal. Então, excesso de glicose, colesterol, excesso de triglicéridos, ácido úrico, isso é psicose. Ao nível do corpo, ao nível da mente, seria aquele desejo de ter cada vez mais, avarez, extravagância, né, desperdício, seria o desejo, seria o acúmulo, isso aí seria o acúmulo. Seria, então, ganância, né, cobiça. Outra seria a de acobertar, fachada, né? Mostrar para o exterior algo que é diferente do interior. Então, se você tem um tumor que está crescendo lentamente, interiormente, mas que a pessoa continua assintomática, né? A pessoa só vai notar quando ele estiver muito grande. Aí seria o quê? Uma cobertura, né? Uma fachada, ou seja, não mostra o que tem dentro. Isso aí é feito também de uma forma enganadora, traiçoeira, né? Por exemplo, você quebra alguma coisa ou ultrapassa sinal vermelho e aí a polícia para você, aí você fala, olha, sinto muito, eu sei que eu passei no sinal vermelho, mas meu pai está morrendo, eu tenho que levar ele para o hospital, então eu sei que eu errei, né, mas pode me desculpar dessa vez, né, quebra um galho para mim e tal. Aí o policial vai falar, então tá, pode ir, se quiser ajuda eu vou na frente para abrir caminho para você. Isso aí seria, então, a pessoa que mente, a pessoa que manipula, furtiva, sorrateira, astuta, né? Comerciantes que agem dessa forma, que têm práticas questionáveis, né? São alunos que mentem para o professor, ou, eu não fiz a tarefa porque eu estava doente, porque eu tinha dor de barriga, eu tive que ir no médico, o médico me falou para descansar, me mandou descansar. Aí seria essa mentira, né? Ou seja, você se comporta da forma como você quer e depois tenta justificar, né? Eu vou usar esse tipo de roupa porque tá na moda. Todo mundo usa esse tipo de moda, apesar de não ser apropriada. Então, ou seja, você tenta justificar seu comportamento usando qualquer outra coisa como razão, né? Ou assim, porque todo mundo está fazendo, então eu vou fazer também. Então, para mim, também tá bom.
Ou então um comportamento amoroso, tipo libertinismo, ou pessoas loquazes, expansivas, pessoas sóricas vão falar ser objetivas, né? E fala apenas o necessário. Mas a loquacidade psicósica será excesso, com muitos adjetivos, muito exagero. Alguém fala, por exemplo, e usa muito adjetivos, com exagero verbal, aí seria a loquacidade psicósica. Quando alguém, por exemplo, que é inteligente e que ele é espirituoso e que usa humor de uma forma inteligente. Ou uma pessoa que tem a fala, um discurso eloquente, a pessoa que tem o domínio da oratória. Senhoras e senhores de Goiânia, é um prazer muito grande estar aqui nessa maravilhosa cidade de vocês. É uma cidade arborizada, tranquila, em que as pessoas são agradáveis, calorosas. Se saímos às ruas, pessoas nos cumprimentam com um sorriso maravilhoso que ilumina o seu dia, e você se sente como se estivesse no céu, no paraíso. Nunca me senti assim. Já visitei várias cidades do mundo e essa é a melhor cidade do mundo. Nada se compara a qualquer sensação que eu já tive. Muito obrigado. Esse é um exemplo clássico de alguém eloquente, fluente, ou seja, uma eloquacidade bastante expansiva, aonde você faz com que os outros se sentem muito bem, usa muitos adjetivos. São pessoas psicósicas. Extravagância, egoísmo e egocentrismo. Os psicósicos são bastante egoístas, egocêntricos, eles estão sempre pensando em si mesmo mais do que nos outros. Um psicósico, quando você tem, por exemplo, um pedaço de bolo na casa e você divide entre duas crianças, o psicósico vai procurar o pedaço maior, vai buscar a fatia maior de bolo, não vai pensar nos outros. E se você tiver um irmão sórico e um irmão psicósico, o irmão psicósico vai pegar aquele pedaço maior e o sórico vai pegar o menor. E aí, depois, o psicósico vai comer rapidamente o seu pedaço, sua fatia, e vai ficar querendo o pedaço de bolo do irmão. Aí o irmão vai falar: você quer mais um pouquinho? Ele fala: sim, sim, sim. E aí o sórico vai cortar o pedacinho dele e dar para o irmão psicósico. Perdão, psicósico, exatamente. Então essa é a diferença entre um psicósico e um sórico. Eles são egocêntricos, egoístas, pensam sempre em si mesmos primeiro, não pensam nos outros. Precocidade, são precoces, a inteligência deles é precoce, é em excesso, o entendimento é em excesso, ou seja, precocidade que significa amadurecer antes do que a idade, amadurecer antes da idade, ou seja, amadurecer antes do que se espera de alguém daquela idade. Ou seja, ganhar amadurecimento antes do esperado. Uma criancinha com 8 anos se comportando como uma criança de 12 ou 15 anos, ou alguém com muita inteligência, comportando-se de forma madura, mais madura do que esperada. Isso é precocidade, ou seja, excesso. Inteligência em excesso e um amadurecimento precoce pode ser no nível físico, mas também no nível mental. Especialmente, você sabe, as crianças são mais precoces do que os meninos. As meninas são mais precoces do que os meninos, certo? Fisicamente também, elas se desenvolvem anteriormente aos meninos, mais precoces do que os meninos. As meninas são mais precoces do que os meninos, se desenvolvem mais rapidamente e adquirem amadurecimento antes dos meninos. Como dizem, né? Os meninos vão sempre ser meninos. E homens vão sempre ser meninos? Não.
Não. Homens vão sempre ser meninos? Não. Até os homens mais velhos são sempre como criancinhas, certo? Como meninos, gostam de brinquedos. Meninos com brinquedos. Boys with toys. Ou seja, a precocidade é amadurecer antes do esperado. Exatamente o oposto exato disso seria, o oposto dessa situação seria o quê? Qual seria o oposto? Bom, o retardamento seria o extremo, né? Seria o sifilítico. Infantil, uma pessoa criançona, né? Uma pessoa com comportamento tolo e infantil. Ou seja, o oposto da precocidade seria o comportamento tolo e infantil. Simpatia normal é psora, caridade normal é sora, mas quando você faz caridade com expectativa de que vai conseguir alguma coisa em troco, ou seja, a pessoa caridosa com expectativa de recompensa, aí seria psicose. Eu construí um prédio enorme para um hospital e agora eu espero que esse hospital tenha o meu nome com letras grandes lá no alto. Eu faço muita caridade, eu dei muito dinheiro para construir esse hospital, mas eu quero que esse hospital tenha o meu nome e tenha o meu nome bem grandão em letras grandes no topo. Ou um asilo, por exemplo, um orfanato, independente, qualquer coisa que eu construir, eu quero que tenha o meu nome, ou seja, caridoso com expectativa de recompensa. Childish behavior or foolish behavior, are they a kind of psychosis, shallow psychosis? Sim, com certeza, psicose rasa. An individual with a very high IQ, what is the limit between psychosis and syphilis for someone with a very high IQ? Os gênios são sifilíticos. Os gênios ou os excêntricos são sifilíticos. Então, se você tiver um QI mais de 145, por exemplo, aí é sifilítico, porque você é um gênio. Agora, um QI entre 130 e 140, aí seria mais psicose, ou seja, excesso de inteligência. 130, 140. O normal é 100, 110, né? O normal é em torno de 100, 110. Então, a gente vai ver isso. Vamos falar sobre isso agora que você levantou essa questão. Um QI normal seria 110, entre 100 e 120, aí seria um QI normal. 120 até 140, muito inteligente. De 120 a 140, psicose. Muito inteligente, psicose. De 140 até 145, gênio. Sifilítico. Agora, entre 90 e 110, entre 90 e 110 vai ser o quê, então? Entre 90 e 110. E entre 70 e 90? E abaixo de 50? Bom, abaixo de 50 é alguém com retardamento mental, né? Sifilítico. Abaixo de 50, sifilítico. Entre 50 e 70, e 70 e 90, e 90 e 110. Alguém pode me dizer essas três faixas? De 50 a 70, de 70 a 90 e de 90 a 100 ou 110. Alguém? Tem um termo para cada um deles. Sim, mas tem um termo. Não é sórico, na verdade. Não é sórico. Mas é mais psicósico nesse caso. Todos são psicósicos. Entre 50 e 70, 70 a 90, e 90 a 100, 110. Shallow syphilitic psychosis, soric, and psychotic, high psychotic, and then syphilitic later. Então vamos ver. Temos psora, depois temos psicose em excesso, psicose rasa, e depois sífilis. Psora, 100 a 110, 100 a
100, 110, 120. Ou seja, entre 100 e 120, normal, SORA. Entre 100 e 120. Não, aí acho que ele trocou os números, mas mais inteligente seria entre 120 e 140, ok, precoce. Acima de 140, gênio. Acima de 140, gênio sifilítico. Agora, abaixo de 50, retardamento mental, sifilítico também, abaixo de 50. Agora temos entre 50 e 70, 70 e 90 e 90 a 110, 100 e 110. Os três termos são entre 90 a 100 é idiota. Idiota. Entre 90 e 110. Entre 90 e 110 é um idiota. 70 a 90 é um moron, que é uma espécie de tolo, de bobo. Vou procurar uma tradução boa para moron. Moron, de 70 a 90. E 50 a 70 é um imbecil. Um imbecilismo. 50 a 70, 70 imbecil é um imbecil. 70 a 90 é o moron. E de 100 a 110 é um idiota. É, entre de 90 a 100. De 90 a 100. Eu estou dando uma estimativa. Alguém aqui é um psiquiatra? Alguém trabalha com psiquiatria? Não há psiquiatra. O morão pode ser débil mental, ok? Então, se um psiquiatra pode confirmar isso para mim. Podemos pensar assim, entre 85 e 100 para o idiota. 5 pontos não faz muita diferença. De 85 a 100, um idiota. 70 a 85, o débil mental, ou moron. E de 50 a 70 seria o imbecil. E abaixo de 50, com certeza, retardamento mental. Sifilítico. E acima de 140, 145, gênio, sifilítico também. Inteligência excessiva entre 130 e 140. A psicose, né, que é o inteligente ou precoce, ou que nós chamamos também uma pessoa talentosa, uma pessoa que tem um dom, né, gifted. Crianças que, por exemplo, ou as crianças superdotadas, aquelas que pulam algumas séries, que fazem 2 anos no único ano. Essas crianças superdotadas são colocadas numa turma mais alta. Essa é a precocidade. Precocidade é psicósico. E o cara idoso com expectativa de recompensa. Bom, vamos fazer um intervalo agora. Voltamos depois do intervalo para entendermos mais sobre o miasma e a evolução dos miasmas em relação às rubricas, em relação aos sintomas. Muito obrigado.